Boas-vindas a mais uma apresentação. Hoje a gente vai destrinchar um conceito que é um verdadeiro divisor de águas. Como cada deslizar de tela, cada pequeno clique e cada interação no universo Web3 precisam ser eventos estritamente mensuráveis. Quando a gente fala do ecossistema da Solana, criar aplicativos descentralizados exige uma precisão cirúrgica. Errar na interface do usuário custa muito caro e simplesmente afugenta a adoção em massa. É hora de deixar os achismos de lado e descobrir como transformar aquele comportamento invisível em um mapa de dados super nítido para guiar as decisões de design. Certo. Vamos mergulhar nisso. Por que tantas interfaces descentralizadas falham absurdamente na hora de reter as pessoas? A resposta curta é que confiar só na intuição já não dá conta do recado. No espaço da Web3, a gente lida com ações que muitas vezes são irreversíveis, envolvendo transações financeiras on-chain. Qualquer atritozinho ou confusão não gera apenas um aborrecimento passageiro. Isso pode resultar na perda de fundos ou no abandono imediato da aplicação. A intuição no design visual é excelente como ponto de partida, claro, mas no fim das contas, ela exige uma validação absoluta. Nosso roteiro de hoje é super direto, cobrindo 4 pontos centrais. Primeiro, design orientado a dados. Segundo, o modelo mental científico. Terceiro, as 5 etapas fundamentais. E quarto, a gente fecha com um caso prático na Solana, focado em conexão de carteira. Vamos lá, começando pela nossa primeira sessão. Design orientado a dados, seus fundamentos e definições. Antes de sair rodando qualquer tipo de rastreamento comportamental avançado ou configurando análises mirabolantes, a gente precisa estabelecer um vocabulário comum, certo? A definição mais formal de design orientado a dados é basicamente a prática de tomar decisões de interface usando comportamentos mensuráveis e critérios de sucesso que foram definidos previamente. Sem essa base sólida, os números que a gente coleta ficam totalmente desconectados das decisões reais de produto. Pensando de forma mais palpável, imagina uma microinteração. Quando um gesto, tipo um deslizar de tela, é convertido em uma mudança de estado animada, isso cria eventos rastreáveis na hora. O momento exato do toque, os limites de velocidade, a conclusão da ação, tudo isso funciona como um loop explícito de feedback, construindo a ponte perfeita entre o que é o design de interação visual e os resultados que a gente pode realmente medir. Isso nos leva diretamente para a segunda parte. O modelo mental científico e o design sendo tratado rigorosamente como ciência. A filosofia central aqui é revolucionária. Trata-se de enxergar absolutamente qualquer mudança na interface do usuário como um passo controlado dentro de um experimento científico. Um ajuste de botão deixa de ser uma simples preferência estética e passa a ser uma oportunidade real de testar uma hipótese. Para esse modelo funcionar no dia a dia, a mudança proposta tem que ser dividida em 3 partes obrigatórias. Primeiro, a manipulação. O que exatamente está sendo alterado? É preciso manter essa mudança o menor possível para conseguir isolar a causa. Segundo, os sinais observáveis. O que a gente vai medir de fato? O foco aqui tem que ser nos resultados que realmente importam. E terceiro, a regra de decisão. Qual é o critério pré-estabelecido de como escolher a variante vencedora? Por exemplo, exigir um aumento de 3% de conversão com um valor P que seja estatisticamente válido. Ter esses 3 pilares super bem definidos evita erros clássicos como ficar correndo atrás de métricas de vaidade ou inventando racionalizações mirabolantes depois que o experimento já acabou. E isso ilustra de forma brilhante como essa teoria toda se aplica na prática. Olhando para este mapeamento, fica muito claro como artefatos de design bem específicos estão conectados diretamente a sinais de causa e efeito. Por exemplo, mudar o rótulo de um botão afeta imediatamente sinais como a taxa de clique e o tempo de tela. Isso acaba revelando se a clareza do texto impacta ou não a conversão. Por outro lado, mexer na duração de uma animação já impacta a taxa de conclusão e a taxa de erro, o que acaba sinalizando como as pessoas percebem a responsividade e a agilidade do sistema. É pura causa e efeito sendo mapeada ao vivo. Avançando agora para o nosso terceiro bloco, as 5 etapas fundamentais e como estruturar esse fluxo de trabalho. Com a ciência por trás da coisa bem clara, a gente precisa de um método diário, algo que consiga escalar esses princípios para a rotina super acelerada de quem constrói aplicações na Web3. E o fluxo que garante isso se divide assim. Etapa 1. Definir a hipótese e os critérios de sucesso. Etapa 2. Instrumentar os eventos, mapeando métricas que sejam totalmente concretas. Etapa 3. Amostrar. Que é implantar o teste para um tráfego randomizado. Etapa 4. Analisar os dados de volta usando testes estatísticos. E, finalmente, a etapa 5. Decidir se a mudança será aplicada para todo mundo ou se é melhor recuar.
O detalhe mais crucial de todos é entender que pular qualquer uma dessas 5 etapas é um convite aberto para a ambiguidade entrar no projeto. Seguir todas elas é o que constrói um mapa causal de verdade, mostrando exatamente como as escolhas de design afetam o comportamento a longo prazo. Entrando na nossa quarta e última sessão, um caso super prático sobre conexão de carteira na rede da Solana. Chegamos ao grande clímax da nossa análise, focando em um cenário de risco altíssimo em qualquer DEP, o cartão de integração e a conexão da carteira. É exatamente aí que a primeira impressão é cravada e é onde a maioria dos projetos perde um número gigante de visitantes. Agora, o que é super interessante de observar aqui é o contraste gritante entre as duas abordagens de design que estão indo para o teste. A variante A é o que a gente tem hoje, um cartão com um parágrafo longo, super detalhado, tentando explicar os benefícios da conexão. Já a variante B é a nossa manipulação rigorosamente controlada. Aquele bloco de texto denso foi substituído por 3 marcadores, os famosos bullets, super concisos, acompanhados de um botão de ação em negrito, um CTA bem direto e chamativo. Lá na etapa de definir, a hipótese precisa de números exatos, não dá para trabalhar no escuro. O objetivo estabelecido para esse caso prático é alcançar um aumento de 6% na taxa de cliques do botão em relação ao design anterior, medido ao longo de um período de testes de 2 semanas. Mas, atenção para um detalhe de ouro, a regra de decisão exige que esse aumento na taxa de clique aconteça sem prejudicar as conexões de carteira que ocorrem logo na sequência. Ou seja, todo o critério de sucesso precisa ser declarado e amarrado antes mesmo da primeira pessoa interagir com o experimento. Quando a gente avança para as etapas de instrumentar e amostrar, a precisão técnica rouba a cena. O plano aqui detalha a captura de eventos exatíssimos, como o clique no botão de integração, o sucesso na conexão da carteira e os eventuais erros de conexão. Ao capturar esses eventos de forma tão explícita e adicionar propriedades valiosas como o tipo de dispositivo, o ID da sessão e os carimbos de tempo, a gente garante que a base de dados formada durante o teste randomizado seja absolutamente limpa, confiável e totalmente pronta para a fase de análise. E aí, quando o teste finalmente avança para as fases de analisar e decidir, surge uma reflexão que é vital para qualquer equipe de produto. E se a taxa de clique realmente bater os 6% esperados, mas a taxa de conexão lá na ponta final cair de forma drástica? Bom, isso é que chamamos de um clássico falso positivo em utilidade. Os dados estatísticos vão mostrar sem dó que a nova variante até conseguiu atrair o clique, mas acabou quebrando completamente a expectativa no passo seguinte. Nesse cenário, uma decisão que realmente respeita os dados seria não lançar a variante e, em vez disso, voltar para a prancheta para iterar no fluxo posterior. Isso só comprova a importância absurda de rodar testes de hipóteses adequados, que inclusive nos ajudam a separar e analisar os comportamentos diferentes de quem acessa pelo celular de quem está no computador. Então, o ponto central é conseguir extrair a sabedoria de todo esse processo metódico. O foco inegociável tem que ser priorizar resultados reais e tangíveis, resultados que refletem a conclusão verdadeira de tarefas, varrendo as métricas de vaidade para debaixo do tapete. É absolutamente essencial também usar métricas secundárias de proteção, os famosos guardrails, para conseguir detectar qualquer tipo de regressão a tempo. E claro, a regra de ouro inquebrável do design mensurável: documentar absolutamente todas as especificações e regras de decisão antes de dar o pontapé inicial na coleta de dados. Isso corta pela raiz qualquer tipo de viés de interpretação lá na frente. Chegando ao fim desta nossa explicação imersiva, fica no ar uma provocação fascinante. Qual será o próximo componente de interface a passar por esse microscópio estatístico? Com um modelo mental sólido e um fluxo de trabalho afiado, a era da adivinhação e da intuição cega simplesmente acabou. Dá para aplicar essa mesmíssima planta baixa de rastreamento e experimentação para refinar e polir cada detalhe do ecossistema Web3. O caminho para construir interfaces superiores, robustas e totalmente orientadas a dados já está mais do que traçado. Agora é o momento de transformar toda aquela intuição inicial em um experimento de sucesso validado. Que venham os próximos testes. E bora continuar explorando e decodificando dados. Até a próxima!